Paz para todos, seja muito bem-vindo ao canal. Estou falando aqui da história de Davi, já tem alguns vídeos e no vídeo passado eu estava falando aqui sobre a vitória que Davi teve sobre os amalequitas, uma vez que ele vai contra eles e resgata as mulheres e as crianças que outrora tinham sido raptados por esses povos. E ele está muito alegre, muito feliz, ao ponto de ele ser um cara tão generoso que ele divide os despojos, aquilo que eles conquistaram na guerra, que muitos ficaram contra, porque algumas pessoas não colaboraram com a guerra, mas ele, se mostrando um homem generoso e que está disposto a dividir, ele faz essa divisão abençoada. E chegamos na morte do fim do capítulo de 1 Samuel. Você deve entender que quando o autor escreveu o livro de Samuel, não tinha Samuel I e 2 Samuel, é um livro só. Se fez essa divisão para ficar mais fácil, até porque também não existe nem capítulos e nem versículos. Tudo isso é uma forma que os tradutores utilizam para facilitar a leitura, quando coloca textos também, Aqui, por exemplo, está: caiu Israel e Saul se suicida. Isso aqui não está escrito no original. Se colocou esse título para poder ficar fácil a compreensão. Então, na segundo Samuel, vai começar o reinado de Davi. Até então, aqui você está vendo toda essa trajetória. E aqui está a playlist sobre a história de Davi. E se encerra aqui essa primeira parte, que é a parte onde houve a promessa. Você vê, foi uma coisa assim que a promessa vinha e ia embora, até que de repente ela vai chegar com tudo agora e vai se concretizar em 2 Samuel capítulo 1. Mas, então, para dar um desfecho aqui na história, em 1 Samuel capítulo 31, o versículo 4 diz assim: então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos me atravessarem e escarneçam-se de mim. Porém, o seu pajem de arma não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Então, estava cercado de filisteus, eles estavam vencendo a batalha, Saul já estava perdido, os seus filhos já tinham morrido, os seus soldados já tinham sido vencidos, só faltava ele agora cair. E ele, com muito medo, não querendo cair nas mãos dos filisteus, o que ele faz? Ele se suicida. Ele pega a espada e se lança sobre a espada e se mata. E aí o que acontece? O pajem também, sabendo que ele iria morrer, e ele também se lança sobre a espada e ele morre, os dois ali nessa espada aqui. É interessante essa informação para o que vai ser dito logo após. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente com ele naquele dia. E aqui se acaba a história desse homem que foi escolhido por Deus, mas ele endureceu o coração dele, fez o que era agradável aos próprios olhos, desobedecendo a palavra de Deus. Deus tira o reino dele e entrega a Davi, que se mostra, apesar de ser um homem completamente pecador, assim como eu e como você, ele é um homem que se arrepende, é um homem que se volta para Deus, que tenta fazer a coisa certa aos olhos de Deus. Mais importante é a vontade de Deus do que a sua própria vontade. Eis aqui um caminho bom para a gente trilhar. Eu tenho que entender que a vontade de Deus ela é perfeita e agradável, e a minha vontade é confusa. Nem sempre eu sei o que eu quero. E às vezes o que eu acho que eu quero, na verdade, não é bem o que eu quero. Ainda mais quando eu faço escolhas baseado em emoções, e elas não se concretizam na vida real. Então, por isso que vale a pena confiar em Deus, vale a pena colocar a tua vida nas mãos de Deus, deixar que Ele guie. A gente faz tantas escolhas e a gente se arrepende tanto, na verdade. Aquele que confia em Deus e coloca todos os seus caminhos à disposição de Deus, com certeza vai se decepcionar menos. E aí a palavra diz o seguinte no capítulo 1. Davi é informado da morte de Saul, que é o título do texto. E ele diz assim: sucedeu que depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, ficou 2 dias em Siclac. Então Davi estava guerreando
contra os amalequitas, que eram os inimigos de Davi, e Davi tinha vencido eles. Vamos lá. Ao terceiro dia, um homem veio ao arraial de Saul, com as vestes rotas de terra sobre a cabeça, e chegando a ele, Davi lançou-se no chão e inclinou. Então, esse homem aqui, depois de 3 dias, que Davi já estava lá em Siclac, ele se apresenta para Davi e ele coloca a terra em si mesmo, né? Para quê? Para mostrar cansaço, para ele ter uma aparência que pudesse enganar Davi. Por que eu estou dizendo isso? Porque pelo que ele vai falar, você vai entender. Então, ele se apresenta de uma forma para poder ludibriar Davi. E sempre tem pessoas assim, que elas aparentam ser uma coisa, elas se mostram uma coisa, e quantas vezes a gente não se engana, né? A gente se engana muito com as aparências, e aqui é o ponto, né, que está querendo mostrar. A aparência dele, né, um homem sofrido, um homem de guerra, ele não estava assim. Ele se fez assim para que ele parecesse assim. E tem muita gente que se parece demais, né? Tem gente que parece que está tudo bem, parece que está tudo legal, parece que é uma boa opção, parece que é o caminho correto, parece, viver de parece é complicado, porque provavelmente você vai se decepcionar em extremo. Então, ele tem essa aparência, né? Tenta enganar com a aparência, e Davi disse: "De onde vens?" Ele lhe disse: "Escapei do arraial de Israel." E disse-lhe Davi: "Como foi isso? Peço-te, diz-me." E ele lhe respondeu: "O povo fugiu da batalha e muitos dos povos caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos." Então ele está dando a notícia de que o rei Saul e Jonatas, a quem Davi tinha muita estima, morreram. É uma notícia triste, trágica, mas a intenção dele falar isso é outra, e você já vai compreender. Disse-lhe: "Como foi lá isso?" Versículo 5. "E disse Davi ao moço que lhe trazia as novas: Como sabes tu que é Saul e Jonatas, que seus filhos foram mortos? Então disse o moço que lhe dava a notícia: Cheguei por acaso à montanha de Giboá, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e cavaleiros apertavam-no, e olhando ele para trás viu, e me chamou e eu disse: Eis-me aqui. E ele me disse: Quem és tu? E ele lhe disse: Sou amalequita. Lembra no começo? Davi estava derrotando os amalequitas. E eis aqui um amalequita. Então ele diz: Olha, eu sou um amalequita. Peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque a angústia me tem cerrado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Então Saul fala assim: Olha, eu me lancei aqui nessa espada, estou morrendo, a dor está demais, é uma dor terrível, eu não consigo completar. Eu queria que você me matasse. E aí ele diz: Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia que eu não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que ele tinha na cabeça e o bracelete que trazia no braço e os trouxe aqui a meu senhor. Então, o que está acontecendo aqui? Ele revela que de fato ele matou, só que aqui é uma mentira. Por que é uma mentira? Porque no texto que a gente leu logo atrás, dizia que ele se lançou sobre a espada e ele morreu. Então aqui o que esse amalequita está fazendo? Ele estava lutando contra Davi. E ele é um amalequita desgarrado, ele não tem para onde ir, não tem para onde correr, tem guerra para tudo quanto é lado, ele volta, só que ele tem uma ideia. Ele vai levar a coroa de Saul, que provavelmente ele deve ter passado pelo campo, ele viu Saul morto, pegou a coroa e chega até Davi, e ele inventa uma história. Primeiro ele se finge que está todo sujo, né, aquele negócio todo, e aí ele inventa uma história de que ele que matou Saul, porque até então todo mundo sabia que Saul queria matar Davi, e a conclusão que ele tem é: eu matei Saul, quer dizer, eu matei o inimigo de Davi, Davi vai ser o próximo rei, e agora eu vou receber os louros por isso. Davi vai ficar feliz com a morte de Saul, e quando souber que fui eu que fiz, eu serei recompensado. Esse era o plano. Então ele vem com essa história, mas parece que ele não vai se dar bem. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Rasgar as vestes era um costume que se mostrava humilhação, choro, tristeza, era uma das formas do povo manifestar isso com atitudes. E Davi mostra que ele ficou extremamente triste com a morte de Saul. E prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo
do Senhor e pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. E disse então Davi ao moço que lhe trouxera a nova: de onde tu és? Disse ele: sou filho de um estrangeiro amalequita. E Davi lhe disse: como não temeste tu? Estende as mãos para matardes o ungido do Senhor. Então chamou Davi a um dos moços e disse: chega-te, lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu, pois Davi lhe dissera: teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque com a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Então, Davi, na verdade, ao invés de recompensar, Davi se entristece com a morte de Saul. E aqui eu acho que é uma coisa também que temos que entender, que quando o mal acontece sobre a vida das pessoas, a gente não deveria ficar alegre. Não deveríamos, porque nós vivemos num momento da nossa história onde o ódio ele é muito presente, né? Tem até uma passagem que Jesus fala que nos últimos dias o amor de muito iria esfriar. Se o amor esfria, então logo o ódio aumenta. Se a gente vê isso aí, eu posso citar aqui milhares de coisas. Por exemplo, eu me lembro quando a mulher de Lula morreu. Quantas pessoas destilaram ódio, né? Falando coisas, quer dizer, que o que mais importa é a política. A política fala mais alto ao meu coração, isso tem mais relevância, isso tem mais força para mim, mais do que tudo. Então, às vezes a gente coloca muitas coisas na frente que a gente deveria ponderar mais. Quando uma pessoa faz uma barbárie, uma pessoa que faz o mal, a Bíblia deixa claro para os seus leitores que aquele que mata, ele merece morrer. Porém, não é pela mão de qualquer um. Aqui está o texto aqui, ó. Não é pela mão de qualquer um. É pela mão daqueles que foram colocados para tal. Aqueles que têm a responsabilidade para tal. Então, a vingança, ela não é colocada aqui como algo que todos temos que praticar. Na verdade, existem as instituições, as autoridades, que elas foram colocadas para esse fim. Então, qual é o nosso problema? O ódio, ele fala mais alto. O ódio fala mais alto. Você vê que é difícil encontrar pessoas que de fato se compadecem, que de fato estejam dispostas a ajudar, desprendidas. E quando você encontra uma pessoa dessa, ela é muito louvável, é uma bênção, uma graça. Graças a Deus eu conheço muitas pessoas assim. E convivo até com algumas assim. Isso é maravilhoso. Se você encontrou alguém assim, tem muito valor. Porque é bom demais você estar envolvido, estar perto de pessoas que ainda carregam amor dentro de si, porque vivemos num mundo cheio de ódio. As pessoas no Twitch, Facebook, YouTube, essa plataforma aqui, quer dizer, então as pessoas elas estão sempre falando a cultura do cancelamento, né? Que as pessoas quando elas tomam uma má atitude, elas já são endemonizadas automaticamente, ou seja, elas são execradas. Tantas são as histórias, né? A gente não cansa de ver notícias aqui nessa plataforma de pessoas que ficam destemperadas. E quer dizer, o cristianismo ele não é isso. Uma das coisas mais lindas do cristianismo, e é que eu digo com toda a absoluta certeza, que é a marca do cristianismo, infelizmente não é a marca dos cristãos. Mas é a marca do cristianismo, mas não é a marca do cristão, que é respeito. O cristianismo, as passagens aqui colocadas, ela sempre vai levar você a ter um entendimento de respeito. Eu posso não concordar com a pessoa, eu posso não compactuar com as ações dela, mas eu a respeito. E infelizmente muitos cristãos, né, não demonstram isso com a sua vida, né? Eles parece que não entenderam o que a Bíblia fala nesse sentido e são pessoas que estão dispostas a falar absurdos, a defender causas que muitas vezes é contra o cristianismo, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo da política. Não importa nada. Se eu odeio o Lula, se eu odeio o PT, não importa nada. Se do meu lado aqui, que está contra o PT, mentir, não importa, porque é o mal maior, o PT, e precisa ser derrotado. Então não importa se aqui desse lado vai mentir, se desse lado aqui vai falar alguma coisa que não é a verdade, que não convém, não importa nada. O importante é que o PT seja destruído. A mesma coisa do Bolsonaro. Não importa nada. O importante é que o Bolsonaro saia
que não seja votado, que não seja classificado. O importante é não ter Bolsonaro. E aí não importa se o PT mente, não importa se Lula mente, não importa nada. Só importa é a cultura do ódio. Então você vê que há o quê? Muita fake news, muita mentira. A pessoa fala, e as pessoas vão comprando isso e vão repetindo essas coisas. É o que eu vejo. Ninguém quer checar para saber se é verdade. Não importa. Quem falou foi fulano de tal, pronto, não importa nada. O que ele falou está falado. Que também, infelizmente, isso até é uma contaminação do cristianismo hoje. Porque hoje não importa o que a Bíblia diz. O importa é o que o pastor falou. O pastor falou que é assim, acabou, sabe? O que o pastor falou, quer dizer, e ele baseou essas falas em quê? Ele está falando isso baseado em quê? As pessoas hoje elas não procuram muito as escrituras. Elas endeusam muito a pessoa. E aí não importa a fake news, a mentira que a pessoa vai falar, porque o que ela falar está valendo. E aqui é um problema. Então você vê que nós vivemos num mundo onde o ódio tem sido muito crescente. E as pessoas elas estão deixando isso dominar o seu coração, os seus pensamentos. As pessoas fazem coisas baseadas no ódio e não se arrependem. Não se arrependem, sabe? Começam a se justificar. Vivemos num mundo complicado, num mundo difícil. Bem, só que tem uma passagem aqui que eu quero que Davi ele lamenta muito a morte de Saul e de Jonatas. E eu vou falar só 2 versículos aqui que eu acho bem interessante o que ele fala aqui. No versículo 23 ele diz: Saul e Jonatas estão amados. É Davi fazendo a lamentação. Saul e Jonatas estão amados e queridos na sua vida. Também na sua morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Então, primeiro, Saul e Jonatas não estavam unidos. Pelo contrário, eles estavam bem desunidos. E ele fala aqui que eles são tão amados. Teve um certo tempo que Saul foi muito amado pelo povo, mas no finalzinho ele não era tão amado assim. E Jonatas também não conseguia se sintonizar com Saul. E ele diz: queridos na sua vida, também na sua morte, não se separaram. De fato, eles morreram juntos. Está constatando isso aqui. Então, por que eu estou chamando essa atenção aqui? Porque é um relacionamento que Davi viveu com Saul, viveu com Jonatas. Jonatas era amigo de Davi e Saul ele se tornou inimigo de Davi. Porém, esse relacionamento que ele teve com Saul ensinou ele muitas coisas. E esse é o ponto que eu acho que você tem que levar muito no teu coração. Sabe, ao invés de, como a gente está falando aqui, ao invés de ficar guardando raiva, rancor, ódio, a gente tem que entender que todo relacionamento que entrou na nossa vida, ele teve um motivo. Ele ensinou alguma coisa. Qualquer relacionamento que você teve, amoroso, profissional, esses relacionamentos, eles ensinam alguma coisa para você. Como eu já disse aqui em outros vídeos, relacionamento é como se fosse um espelho. A pessoa ela acaba refletindo você. Então, por mais difícil que tenha sido, complicado que tenha sido, esse relacionamento ensinou alguma coisa para você. Então vale a pena você levar na tua alma, no teu coração, primeiro o perdão, seja lá o que aconteceu. Perdoa, esquece, você já não está mais se relacionando. Então agora você tem uma oportunidade de ter um novo momento. Então, todo relacionamento a gente teve ganhos e perdas. Não existe relacionamento onde você só tem perda. Você teve algum ganho, então aquilo, naquele momento para você, teve valor. Pode ser que agora não tenha mais, mas naquele momento teve. Então, saber reconhecer, sabe, nesse mundo de ódio, você vê as boas coisas. Olhar as boas qualidades. As pessoas, elas sempre vêm para nos ensinar alguma coisa, mesmo as más. Que diz: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso era do que o amor das mulheres. E aqui, esse versículo aqui, muitas pessoas interpretam que se trata aqui de um amor homossexual que não tem o menor cabimento. Você vê que nessa trajetória que a gente está aqui, nessa playlist, né, que estamos aqui falando sobre a história de Davi, você constata o seguinte: em nenhum momento o autor escondeu os defeitos de Davi, deixou eles completamente claros. Aquilo que ele fez de errado. Inclusive ele vai falar de adultério lá na frente, quer dizer, de um assassinato que Davi vai cometer, e o autor aqui não esconde nada. Se de fato ele tivesse essa tendência, o autor também aqui não esconderia. É como eu já falei aqui em vídeos passados, o que se trata aqui é de uma ligação de alma. A ligação de alma é uma coisa que é muito comum entre um pai e um filho, uma mãe e uma filha.
Porém, na composição da nossa vida, isso acontece muitas vezes. Tem amigos que são mais chegados que irmãos, ou seja, eles são amigos, mas tem uma ligação de irmãos. Essa é a ligação de alma. E, por exemplo, um pai para um filho, ele está dizendo aqui, eu gosto de dar um exemplo que fica claro. O exemplo aqui, e já estou acabando. Angustiado estou por ti, meu irmão, né? Jonatas. Quão amabilíssimo eras, mais maravilhoso é do que o amor das mulheres. Se eu estivesse falando isso para o Carlos André, que é o nome do meu filho, que o meu amor por você é maior do que o amor pelas mulheres, ninguém ia estranhar. Por quê? Porque é um pai declarando amor por um filho. Se a mãe fala isso por uma filha, se o pai fala isso pela filha, não há estranhamento aqui, porque a gente está acostumado com essa ligação de alma dessa natureza. Aqui se trata de Davi com Jonatas, que Deus fez essa ligação de alma, que é muito maravilhoso. Se você tem, é um presente de Deus, e carregue para a sua vida. Pessoas que têm isso aqui, o convite é esse. É amar as pessoas, é honrá-las, é guardar no coração e na mente aquilo que foi feito de bom, e para você ter uma nova perspectiva na sua próxima caminhada, seja ela no relacionamento, na área financeira, você andar nesse caminho libertado desse passado doloroso que, por mais doloroso que tenha sido, te ensinou alguma coisa e te levou a esse momento que você está hoje, que é o momento de uma nova oportunidade. E eu tenho certeza que tudo vai dar certo para você, as coisas vão acontecer, porque eu acredito que você tem entendimento, está entendendo que o amor, ele constrói.